La plage d'Intermares à João Pessoa, site idéal pour les sports de glisse comme le kitesurf ou le surf, piste de rêve pour les joggers. Mais aujourd'hui, les ninos, les gamins des favelas, ont un compte à régler. Des chips, c'est tout ce que le petit Daniel avait comme déjeuner. Alors, quand il sort de l'eau et s'aperçoit que le grand Jonas les a entamés, les représailles sont terribles. Une scène comme l'on en voyait plus souvent ici avant le lancement il y a 10 ans d'un programme surf et alphabétisation au bar des surfeurs. C'est ici que des jeunes, Herbeliel Andrade, surfeur professionnel de 23 ans, glace au wasei et céréales, mais au menu il y a aussi et surtout une séance d'accompagnement des ninos. O projeto dessa meninada funciona, é a sede da Federação de Surf, funciona uma igreja. Funciona, foi o pessoal que faz ginástica aqui logo cedo, temos umas 40 a 50 velhinhas da comunidade aqui que usufruem dessa área aqui para fazer um trabalho, então assim é um bar que a gente não pode nem também dizer que é um bar. Une jeunesse difficile, Herbeliel connaît, il n'a que 4 ans lorsqu'il perd sa mère, son père le délaisse alors. Não tive apoio da minha família no começo, porque todo surfista era um drogado, era um maconheiro, e eu mostrei com atitudes que você poder ser um surfista profissional ou um surfista amador sem usar drogas. Era muito complicado e eu tive que mostrar com competições, mostrar que eu também podia chegar a ser um campeão paraibano, ser um campeão nordestino, ser um campeão brasileiro. Então tinha muitas dificuldades e graças a Deus eu mostrei para eles que não era o que eles estavam pensando. Tous les après-midi, une quarantaine de ninos viennent surfer les vagues d'Intermares. Ils n'ont nulle part d'autre où faire du sport gratuitement. Le programme du bar des surfeurs leur occupe le corps et l'esprit. Que eles não praticassem nada, não chegassem a roubar, não chegassem a dar prejuízo a alguém. Tem um garotinho, como eu mostrei, o Pinga Fogo, esse tem 10 anos no pirralho. O pirralho já roubou 3 bicicletas e já roubou 2 quiosquezinhos daqueles que tem no Jacaré, ali no Pôr do Sol. Quer dizer, um pirralho de 10 anos que a gente não queria que tinha aqui, a gente já botou já sendo tudo isso assim. L'exemple d'Herbeliel, les ninos le suivent sur les planches. Tous veulent réussir les mêmes figures que lui. Mais s'il est ici question de figures, c'est bien de celle des parents absents ou démissionnaires qu'il s'agit. Toddy Hollande est photographe de mode et de publicité. C'est surtout un ami d'Herbeliel qu'il photographie gracieusement. Les clichés vont sur le site internet du surfeur, une façon de participer aussi à ce programme d'éducation. O surf tem trabalho social legal, né? Tem várias escolinhas de surf que vem tirando as crianças de favela, vem tirando das drogas, tirando do mundo do tráfico, trazendo para esse universo do surf de saúde, né? O Rio de Janeiro é precursor nisso, tem muitas escolinhas de surf lá. Aqui na Paraíba tem o projeto Surf Escola também, que tira muitas crianças, que valoriza o esporte e traz essa socialização do esporte para o surf. Raoul Coelho, lui, gère une fabrique de planches à João Pessoa. Sa femme est à l'origine de l'école d'alphabétisation. Alors, en plus des commandes, l'entreprise aide à sa manière les ninos du programme. Nunca tem condições de comprar prancha. Agora foi doado 5 pranchas. As pranchas foram feitas aqui. E os meninos têm uma prancha que Valdir toma conta. Os meninos geralmente começam a surfar com pranchinhas velhas, pranchinhas doadas, até chegar a um ponto que a prancha eles sejam patrocinados. O grande exemplo disso é Fininho. Não sabia ler nem escrever. Hoje sabe ler e escrever, tira notas boas. Hoje ele é patrocinado e hoje ele ganha a prancha. Hoje todos querem seguir o caminho de Fininho. 2 heures de classe quotidienne entre 17 et 19 heures. Une première heure de plaisir à côtoyer un champion professionnel au lieu d'être livrés à eux-mêmes dans les rues sombres de João Pessoa, des souvenirs pour la vie et des rêves. La deuxième heure est celle de Rita. Au programme... Então, sabe o que nós vamos fazer hoje? Lembra do ditado do livro que eu falei que ia depois pegar, cada um vai contar a história do livro que leu? A escolinha do surfista, né, a surf alfabetização, surgiu da vontade de uma professora aposentada, né, que uniu todo esse grupo. E assim, o que a gente vê hoje, né, a participação da sociedade, era um bairro que vivia do lado de um bairro pobre, que é o bairro onde essas crianças moram, né, o bairro de Intermares, um bairro classe média, que vivia ignorando a existência dessas crianças, a existência dessas pessoas. E que hoje contribuem, né, com a ONG para a sobrevivência desse local, para ajudam as crianças, percebem, né, que no seu entorno há necessidade de mudança, que a gente pode contribuir com um pouquinho que a gente tem para melhorar o mundo. Les expressions de politesse et de compliments, ce sont les premières clés de la porte du monde, selon ce docteur en biologie.
Então, o maior trabalho é tentar contornar esses traumas que eles trazem, né, para melhorar a autoestima deles, para a gente conseguir fazer as atividades e ajudar eles mesmos a se desenvolverem como cidadãos. Retour à Baía da Traição, le village où Herbeliel a grandi et appris à surfer. La baie offre ici plusieurs sites pour s'entraîner. Une vingtaine de jeunes surfeurs appliqués reproduisent les gestes du champion. Ils n'ont pas encore cette vista qui lui permet à lui de décider à la dernière fraction de seconde s'il surfera la vague par la gauche ou par la droite. Mais ils ont un mentor qui se plaît à l'être et c'est déjà beaucoup. E eu faço por eles o que eu nunca tive, então se eu posso ajudar alguém, com certeza. Hoje as crianças têm mais facilidades, mas sempre vem um jovem, um amigo que tem dificuldade de ir em João Pessoa comprar uma parafina. E na minha casa eu sempre guardo, porque a gente que compete bastante tem que ter o equipamento sempre em dia. E sempre que eu posso eu ajudo, dou uma parafina, organizo, dou uma bermuda a quem precisa, dou uma camisa. À Garota, la fille, c'est ainsi que les garçons du groupe appellent Carole Souza, la seule féminine de leur âge. Il y en a bien eu une autre avant elle, qui aujourd'hui participe aux tournois régionaux dans le Nord-Esté. Carole, 13 ans, veut elle être surfeuse professionnelle. Mais la graine de star de cette CRA champion qu'est la baie de la Trahison est encore plus jeune. Antonio Maya, 9 ans, surfe avec son père depuis l'âge de 6 ans. Herbeliel, Antonio et Adailton, le papa, se croisent comme ici sur les vagues de la baie. Le cadet tente de reproduire les figures de son aîné et il n'est pas rare qu'ils se retrouvent tous deux à l'eau au même moment, non loin l'un de l'autre. Des séances plus courtes pour Antonio, mais son talent a tout de même le temps d'attirer le regard des amateurs. Hors de l'eau aussi, il a l'air d'un champion. Na minha opinião sobre o Antônio, tem muito caminho, muita estrada para seguir, mas eu acredito no potencial dele, espero que ele seja um grande surfista profissional, mais um na Baía da Traição. Antonio est bien entouré, suivi qu'il est par Herbeliel et par un papa qui, contrairement à celui d'Herbeliel, aime et pratique le surf. Qual manobra que você gosta mais? Aéreo reverso. E tu sabe dar reverso? Não, mas eu gosto. Si Ilan, son frère de 6 ans, ne surfe pas encore, Antonio, lui, sait déjà ce qu'il veut. Ser profissional. Un sourire de star, un style qui attire la caméra, Antonio Maya aura peut-être la chance de devenir un grand dans un sport qui le devient lui aussi. Peut-être sera-t-il à son tour un modèle pour beaucoup des ninos des favelas.